Cumprimento os amados irmãos com a graça e com a paz do Senhor Jesus, amém? Amém. Gênesis capítulo 26, do 1 em diante, diz assim: Houve uma fome na terra, além da primeira ocorrida nos dias de Abraão. Por isso foi Isaque a Abimeleque, rei dos filisteus, em Gerar. Apareceu-lhe o Senhor e disse: Não desças ao Egito, habita na terra que eu te disser. Mora nesta terra e eu serei contigo e te abençoarei, pois a ti, a tua descendência, darei todas estas terras e confirmarei o juramento que fiz a Abraão teu pai. Multiplicarei a tua descendência como as estrelas do céu e lhe darei todas estas terras. Por meio delas serão benditas todas as nações da terra. Porque Abraão obedeceu a minha voz e guardou o meu mandamento, os meus preceitos e os meus estatutos e as minhas leis. Assim habitou Isaque em Gerar. Perguntando-lhe os homens do lugar acerca de sua mulher, disse: É minha irmã, porque temia dizer é minha mulher, para que dizia ele: Não me matem os homens do lugar por causa de Rebeca, porque é muito formosa. Ora, tendo Isaque permanecido ali muito tempo, Abimeleque, rei dos filisteus, olhou por uma janela e viu que Isaque estava acariciando Rebeca, sua mulher. Então chamou Abimeleque a Isaque e disse: Na verdade é tua mulher. Como, pois, disseste a minha irmã? Respondeu-lhe Isaque: O que eu dizia para que eu não morra por causa dela. Disse Abimeleque: Que é isso que nos fizeste? Facilmente se teria deitado alguém deste povo com a tua mulher, e tu terias trazido culpa sobre nós. Assim, Abimeleque ordenou a todo o povo, dizendo: Qualquer que tocar neste homem ou na sua mulher, certamente morrerá. Semeou Isaque naquela terra, e no mesmo ano colheu 100 vezes mais, porque o Senhor o abençoava. Engrandeceu-se o homem e foi se enriquecendo até que se tornou muito poderoso. Possuía ovelhas e bois e muita gente de serviço, de modo que os filisteus o invejavam. Por isso, entulharam todos os poços que os servos de seu pai tinham cavado nos dias de Abraão, enchendo-os de terra. Disse Abimeleque a Isaque: Aparta-te de nós, pois já és muito poderoso. Então Isaque partiu dali e se acampou no vale de Gerar, e aí se estabeleceu. Tornou Isaque a abrir os poços de água que se escavaram nos dias de Abraão seu pai, e que os filisteus haviam entulhado, depois da morte de Abraão, e lhes deu os mesmos nomes que seu pai lhes havia posto. Cavaram, pois, os servos de Isaque naquele vale, e acharam ali uma fonte de águas correntes. Os pastores de Gerar, porém, contenderam com os pastores de Isaque, dizendo: Esta água é nossa. Por isso chamou o poço de Ezeque, porque contenderam com ele. Então cavaram outro poço e também contenderam por causa dele. Por isso chamou-lhe Sitina. Partiu dali e cavou ainda outro poço, pelo que não contenderam. Por isso lhe deu o nome de Reobote, e disse: Agora o Senhor nos deu lugar, e cresceremos nesta terra. Depois subiu dali a Berseba. Apareceu-lhe o Senhor naquela mesma noite e disse: Eu sou o Deus de Abraão teu pai. Não temas, pois eu sou contigo. Eu te abençoarei e multiplicarei a tua descendência por amor de Abraão, meu servo. Então edificou ali um altar e invocou o nome do Senhor. Armou ali a sua tenda, e os seus servos cavaram um poço. Amém. Pai querido, nós te louvamos e bendizemos. Te agradecemos pela leitura da tua palavra e pelo privilégio que temos de estar em liberdade de culto. Senhor, clamamos a ti e pedimos que o Senhor traga, meu Deus, o nosso entendimento cativo, Pai, para que nós venhamos entender a tua palavra. Que nós venhamos sair daqui, meu Deus, nessa noite, sem nenhuma sombra de dúvida no que diz respeito ao que o Senhor quer falar conosco. Nós te glorificamos porque a tua palavra é inerrante, é eficaz
é eterna e é fiel. Em nome de Jesus. Amém. Continue cavando. É o título dessa mensagem. Continue cavando. Se você prestou atenção no início deste culto, a irmã Elzi, na introdução do culto, falou sobre a necessidade da perseverança. E nós não combinamos nada. E como eu falei no culto passado, eu repito nesse, eu gosto quando a gente não combina e dá certo. Nós não falamos sobre temas, mas eu quero conversar com vocês nessa noite a respeito de perseverança. Perseverança é um dos tópicos, é um dos temas dessa mensagem que eu titulei como Continue Cavando. Eu vou abordar aqui, irmãos, algo extremamente importante para nós, 3 lições apenas. 3 lições apenas que eu tirei desse texto. São inúmeras, mas eu tirei apenas 3. Fé, coragem e humildade. Para você vencer, você precisa ter fé, coragem e humildade. E Isaac teve exatamente isso. Isaac teve fé, coragem e humildade. Seu pai Abraão já não está mais presente, havia morrido, descansava no Senhor. Abraão, vocês sabem muito bem, foi o pai da fé, patriarca da fé. Ele foi um homem fiel, obediente. Ele guardou as palavras e os estatutos do Senhor. Segundo o texto que nós lemos aqui, o próprio Deus dá testemunho de Abraão. E estende a promessa que fez a Abraão a Isaac. E diz: olha, por amor do teu pai, eu vou cumprir a promessa em você. Abraão deixou para Isaac uma grande riqueza, uma grande herança, uma fortuna. Porém, mesmo ele tendo uma grande provisão, a fome veio sobre aquela terra. Mesmo ele sendo rico e abastado, a crise chegou até aonde Isaac estava. E Isaac precisou tomar uma difícil decisão diante da crise. Sair da sua terra, sair da sua zona de conforto e ir em direção a Gerar. Uma terra estranha, uma terra dominada pelos filisteus. Terra dos filisteus, governada por Abimeleque, rei dos filisteus. Diante dessa nova realidade, Isaac foi direcionado por Deus. E é o que me chama muita atenção nesse texto, é que Deus direciona Isaac para onde ele não deveria ir. E se você prestou atenção na leitura, Deus é enfático em dizer: não vá para o Egito. O nosso Deus não é Deus de confusão. O nosso Deus não é Deus de charadas. O nosso Deus não nos dá uma direção confusa. A direção de Deus, ela não falha, ela é precisa. Ela não nos manda para o endereço errado. E Deus, ao direcionar Isaac, ele diz exatamente aonde Isaac não deveria pousar. E Deus fala para ele: não vá de jeito nenhum para o Egito. Deus disse para Isaac aonde ele não deveria ir e disse: vá para onde eu te mostrar. Porque a promessa de Deus de prosperidade e proteção feita a Isaac estava condicionada a algo muito importante: obediência. A promessa que Deus fez para nós está condicionada a algo muito importante: a nossa obediência. A nossa obediência. O que Deus falou para Isaac? Fica na terra que eu te disser. Então Isaac teve esses 3 pontos do sermão: fé, coragem e humildade. A começar pela fé, irmãos, quando eu olho para a fé e em seguida vendo esse texto, eu não consigo desvincular a fé da visão e da obediência. Fé é igual visão e obediência. Deus lhe deu uma direção: saia dessa terra, vá para uma terra estranha que eu vou te mostrar. Se você já parou para pensar um pouquinho, parece a mesma coisa que Deus falou para Abraão: sai da tua terra, da tua parentela e vá para uma terra que eu lhe mostrarei. Apesar de serem 2 coisas parecidas, são eventos completamente distintos. Abraão ouviu uma promessa muito parecida e obedeceu sem pestanejar. Por isso é conhecido como o pai da fé. Mesmo Isaac tendo grande riqueza e servindo o Deus do seu pai, isso não impediu com que a fome chegasse na região onde Isaac habitava. Pare para pensar, meus queridos irmãos, toda vez que a Bíblia fala de fome,
ela fala a respeito de 3 causas: falta de chuva, pragas e guerras. Falta de chuva, pragas, doenças, gafanhotos e guerras. A fome chegou naquela região, então a coisa não estava boa. Se nós olharmos, e não existe riqueza natural mais preciosa do que a água potável. Não existe riqueza natural mais preciosa do que a água. Nada se produz sem água. Um tempo muito prolongado de estiagem é capaz de desestabilizar completamente um sistema, é capaz de desestabilizar completamente a economia de uma nação. Reservatórios, barragens, poços, rios, todos servem quando há um grande período de estiagem. Sem água não existe vida. Sem água não há possibilidade de vida. Toda a riqueza do mundo não é nada se não tivermos água e alimento. Conversava com o meu tio, que é produtor rural, e o meu tio, conversando, me falou isso na mesa, a gente comendo pizza, e ele conversando disse-me que tem um amigo muito orgulhoso, e ele falou o seguinte para o amigo dele, ele falou: imagine que você está perdido no mato, e você tem, aí ele pegou uma pedra que estava no chão, e falou, pegou 2 pedras, e disse: você tem essa pedra aqui, que é de ouro puro, imagine que essa pedra é ouro puro, e agora imagine que essa aqui é uma abobrinha, uma abóbora que você corta e joga para os porcos comer, e você está morto de fome. O que vale mais para você? O ouro ou a abóbora? Esse seu amigo ficou olhando para ele, e ele disse: eu vou mais além, você come até o talo e a casca. Nada vale, irmãos, mais do que essa riqueza, água e alimento. E a Bíblia está nos dizendo aqui que chegou naquela região uma grande fome, um grande período de estiagem. E Isaac precisou tomar uma difícil decisão. Qual foi a decisão? Sair da sua zona de conforto e ir para um lugar onde Deus mostraria. Isso é fé. Isso é fé. E muitas vezes nas nossas vidas nós vamos precisar ter esta mesma fé. Precisamos ter uma visão que vá além do natural, porque a fé é a certeza das coisas que não se veem. A fé está relacionada em ter uma visão além do alcance. Os mais antigos aqui, que assistiam o desenho, vão lembrar do desenho do Thundercats. E o Lion, que era o principal dos desenhos, pegava a espada e olhava pelo olho de Tandera e pedia visão além do alcance. Visão além do alcance. É o que o cristão precisa nos dias atuais, porque nós não andamos por vista, mas andamos por fé, de fé em fé. Do que adianta, meus queridos irmãos, ganhar o mundo inteiro e perder a alma? De que adianta você continuar no mesmo lugar, fazendo as mesmas coisas, para manter a sua riqueza, mas acabar perdendo tudo? E Isaac teve que tomar uma difícil decisão. E muitas pessoas e famílias estão arriscando tudo, permanecendo no mesmo lugar, sem entender que às vezes é necessário sair, é necessário mudar a direção. Existem lugares, épocas e sentimentos que podem até ter sido bons na sua vida, durante uma fase da sua vida. E aí, porque foram bons, você olha para trás e diz ou pensa: não, mas aquele momento foi tão agradável, foi tão bom para mim, eu conquistei riquezas e bens, eu tenho boas lembranças, então você quer ali fincar as suas raízes, mas não nos damos conta de que a estiagem chegou, e a falta de chuva está levando ao ruína. Se você não levantar do seu lugar e tomar uma posição na sua vida, você vai ir à ruína. E Isaac precisou sair da sua zona de conforto. Se ficarmos presos a esses sentimentos, lugares, sejam eles físicos ou emocionais, nós vamos acabar perdendo tudo. Perdendo tudo. Nós precisamos, irmãos, você precisa ter uma fé na provisão de Deus.
Você precisa ter fé na provisão de Deus. Fé para saber que o mesmo Deus que esteve, está e estará com você lá no final também da sua vida. Que o mesmo Deus que te ajudou no passado é o Deus que te sustenta no presente e será o mesmo que guardará a sua vida no futuro. Nós precisamos de visão para não perder a herança. Nós precisamos ter visão para administrar aquilo que Deus colocou na nossa mão. Nós estamos no mês da família. E pais, mães, maridos, mulheres, homens, mulheres, estão perdendo sua família por falta de visão. Porque não conseguem enxergar além do orgulho, não conseguem enxergar além do ego, e aí estão perdendo as suas famílias. A Bíblia diz que os filhos são a herança do Senhor. Nós precisamos de visão para não perder a nossa herança. Visão além do alcance, além do que os nossos olhos podem ver. Obediência. O que eu falei para vocês, a fé está relacionada com visão e obediência. Eu preciso ter visão para não perder a minha herança, mas eu também preciso ter obediência. Para quê? Para agir. Para agir. Eu não lembro qual foi, acho que foi a irmã Divanildes, que no domingo de manhã falou sobre esse texto. Falou sobre esse texto: todo aquele que ouve as minhas palavras e as pratica é semelhante ao homem que construiu a sua casa sobre a rocha. Qual é o segredo aqui? A obediência. Não só ouvir, porque hoje as pessoas estão ouvindo, o Evangelho está sendo anunciado na televisão, na internet, no rádio, em todos os lugares, aonde você passa tem uma igreja a cada esquina, o Evangelho está sendo anunciado e as pessoas estão ouvindo, mas não estão praticando. E Jesus Cristo disse então: todo aquele que ouve e pratica as minhas palavras, todo aquele que ouve e obedece as minhas palavras. O profeta Samuel nos diz lá em 1 Samuel 15, 22, obedecer é melhor do que sacrificar. Deus quer obediência e não sacrifício. Deus quer obediência e não holocausto. A fé, a visão e a obediência fizeram com que Isaac saísse da sua zona de conforto e fosse para uma terra estranha. Contudo, meus queridos irmãos, a mão do Senhor estava com ele. Não é o lugar que vai fazer você prosperar, é o Senhor. Se você estiver com o Senhor Jesus em qualquer lugar que você for, em qualquer lugar que Ele te mandar, ali vai ser um lugar de bênção na sua vida. Isaac teve que ter fé, teve que ter visão e obediência para lançar a sua semente numa terra árida. E sabe o que aconteceu? Ele colheu 100 por 1. Para cada uma semente que ele plantou, 100 frutos ele colheu. Deus o abençoou em uma terra estranha. Ele ficou ainda mais próspero porque obedeceu à voz de Deus. A palavra nos diz no versículo 13 que ele ficou riquíssimo. Em segundo lugar, coragem. E se a fé ela está relacionada com visão e com obediência, a coragem se relaciona intimamente com perseverança e ousadia. Não existe coragem sem perseverança e sem ousadia. E esse é um outro ponto muito importante na vida de qualquer ser humano: a coragem. E aqui eu não me refiro, meus queridos irmãos, à capacidade de fazer coisas idiotas, porque muitas pessoas confundem coragem com loucura, com idiotices, como por exemplo saltar de um carro em movimento ou andar agarrado de bicicleta atrás da rabeira de um caminhão. Isso não é sinônimo de coragem, isso é sinônimo de burrice, de idiotice. Ter coragem também não significa não ter medo. Todos nós temos algum medo natural, e às vezes é bom ter um pouco de medo. Às vezes é bom ter um pouco de medo. Sabe por quê? O medo, ele nos deixa mais prudente. É gostoso andar de moto, irmãos, e eu gosto de andar. É gostoso demais viajar de moto. E a velocidade é boa demais, a adrenalina, e você vai acelerando, e o vento vai pegando, e você vai acelerando, e o coração vai bombeando sangue, vai liberando adrenalina, isso aí você vai vendo a paisagem, e você está ali, você está na viagem. É diferente do que num carro. Na moto você participa de tudo aquilo,
você é uma mistura de vulnerabilidade com adrenalina, mas é bom você ter medo. E aí quando o medo bate assim, a mão que está assim, ela vai descendo, e você lembra do Heitorzinho, e você lembra do Estevão, e aí você desacelera. O medo às vezes nos torna mais prudentes, então ter coragem não significa não ter medo. Somente uma pessoa louca não vai ter medo de alguma coisa. Todos nós temos medos. Todos temos nossos medos naturais, e às vezes isso é bom ter um pouquinho de medo. Como eu disse, o medo às vezes nos deixa mais prudentes diante de algumas situações. O que não pode acontecer é esse medo se transformar em pânico. Porque o pânico, sim, o pânico nos deixa paralisados, inertes diante das tensões da vida. Uma pessoa corajosa é aquela que consegue dominar o próprio medo. E às vezes, mesmo sentindo um pouco de medo, não fica estagnada. Uma pessoa corajosa é aquela que não é dominada pelos seus medos. Ela pode sentir um pouco de medo, mas mesmo com medo, ela não deixa de agir. Isaac estava diante de uma situação desconhecida. E quantas nós não enfrentamos? Os irmãos acham que quando eu fiquei com Covid e fui para a UTI, eu não tive medo? Eu vi 2 pessoas perderem a vida na minha frente, convulsionarem e morrer. E eu ficava, você acha que eu não pensava, será que eu não sou próximo? O medo às vezes é natural. Agora você não pode ser dominado pelo medo. E quando o medo batia no meu coração, eu clamava ao Senhor Jesus Cristo e dizia: Senhor, é Tu quem dá a vida e é o Senhor quem tem o direito de tirar. Eu só vou se o Senhor me recolher. Então esse sentimento de medo era substituído pela coragem. Isaac estava diante de uma situação desconhecida. Parado diante dessa encruzilhada, ele tinha pelo menos 2 opções. A primeira delas era seguir em frente, confiando nas promessas de Deus. E a segunda era ficar parado, dominado, estagnado, inerte, atado pelos seus medos, vendo no que vai dar. E assim são muitas pessoas. Não tem coragem de romper. Deus colocou um caminho novo debaixo dos pés, mas elas ficam presas, agarradas. Não deixe o medo dominar a sua vida, você precisa ser corajoso. Isaac decidiu enfrentar o medo e ser corajoso, e por conta disso, enriqueceu ainda mais. Deus recompensa as pessoas que são corajosas, que têm essa coragem de tomar uma decisão e dar um passo no escuro. Ele tornou-se o mais poderoso homem daquela região. Ele saiu de uma situação de extrema crise e venceu. Mas a história dele não acaba por aqui. Quando esse homem venceu, ficou mais rico do que já era, estava colhendo 100 por 1, a inveja brotou no coração daquele povo. E aqueles homens então começaram a perseguir Isaac. Entulharam todos os poços que Abraão tinha aberto, aonde os seus rebanhos podiam beber água, aonde ele podia recolher água na cisterna. Agora os homens de Gerar entulharam aqueles poços. E Abimeleque fez um convite para Abraão. Diz: Abraão não, mas Isaac, você é o mais poderoso de nós aqui. Eu convido você, por favor, a se retirar da nossa cidade. Vai embora, nós não queremos mais você aqui. E Isaac então enfrenta agora uma nova crise. Isaac enfrenta uma nova crise. Talvez algumas pessoas no lugar de Isaac teriam desistido, mas ele não desistiu. Isaac tinha grande ousadia, e como eu disse para os irmãos, a coragem se relaciona com a ousadia. Qual era então a ousadia de Isaac? Cada poço que aqueles homens entulharam, cada poço que o seu pai Abraão cavou, e aqueles homens entulharam, Isaac foi lá e desentulhou todos. Taparam com pedras e terra, Isaac foi lá e abriu aqueles poços de novo e fez algo muito interessante. Rebatizou os poços com os mesmos nomes, para dizer: eu não esqueci da história do meu pai, eu não esqueci o que o meu pai fez por mim. E assim somos nós, irmãos. Muitas vezes nós vamos ter que ter perseverança, ousadia, para ir lá e desentulhar os poços, firmar a bandeira e dizer:
aqui é meu, foi Deus quem me deu, é a minha família e eu não vou perder. E o inimigo vai jogar entulho e nós vamos ter que pegar uma pá na mão e entrar dentro dos poços e tirar a terra e o entulho que o inimigo lança. E dizer, não, eu não vou perder a identidade. E a ousadia se relaciona justamente com isso, em não abrir mão da promessa e da identidade. Ele sabia o que ele queria. Isaac não esmoreceu, mesmo sendo convidado pelo rei Abimeleque a se retirar daquela terra. Ele se mudou para o deserto. A situação não estava boa, mas Deus estava abençoando. Ele estava em um lugar onde tinham alguns poços, e agora então ele é convidado a sair, e ele vai e se acampa no deserto. Com certeza todos os homens de Gerar contavam com a derrota de Isaac, mas ele teve mais uma vez algo que se relaciona com a coragem. Ele teve perseverança. Isaac não esmureceu, ele teve coragem. Sabe o que ele fez? Ele não agora desentulhou mais os poços, mas ele cavou novos poços. Porque às vezes também nós precisamos ir além, respeitar o que foi feito, mas construir sobre o fundamento. E Isaac entendeu que chegou o tempo, não mais só de desentulhar, mas de cavar novos poços. E foi o que ele fez. Os inimigos não deixaram barato e entulharam novamente os poços. A coragem então deu lugar à perseverança, e a cada poço que os inimigos entulhavam, Isaac ia lá na frente e abria outro. Abria outro. Precisamos seguir o mesmo exemplo de Isaac. Deus, ele nos fez uma promessa. Deus, eu tenho certeza que ele fez uma promessa para você, e é óbvio que o inimigo não vai deixar barato. Olha o que o Senhor Jesus Cristo nos diz em Josué 1,9: não fui eu que ordenei a você? Seja forte e corajoso, não se apavore nem desanime, pois o Senhor, o seu Deus, estará com você por onde você andar. Seja forte e corajoso. Precisamos, irmãos, ser corajosos. Para quê? Para enfrentar os nossos medos. Nós precisamos também ser perseverantes. Perseverantes para não desistir. Não desistir de desentulhar os poços e não desistir de abrir novos poços. E precisamos também ser ousados para não perder a nossa identidade. Isaac não quis lutar pelos poços de contenda. Isso aqui é maravilhoso nesse texto. Cada poço que ele abria, os pastores iam lá e contendiam. E entulhavam e diziam, essa água é nossa. Esse poço é nosso. Eles não entulhavam, mas se apoderavam daquela fonte e diziam, essa água é nossa. Isaac era um homem poderoso, tinha muitos servos, poderia contender com eles, entrar em guerra com eles, em batalha com eles, mas Isaac não fez isso. Ele não quis lutar por poços de contenda, ele não insistiu no mesmo lugar. Existem fontes, meus queridos irmãos, que parecem ser boas, mas não são. Existem fontes que a gente mesmo cava e encontra, e parecem ser boas, mas elas não são. São fontes que causam invejas, que causam rixas. E Isaac abriu mão desses poços. Eu vejo quantos crentes agarrados a esses poços, poços de orgulho, de contenda. Abra mão desses poços. Você não depende dessa água. Jesus Cristo diz, quem tem sede vem a mim e beba. E no seu interior vai fluir rios de água viva. Nós não precisamos ficar presos a poços de contenda, nem de rixas. Mais do que saber cavar poços, irmãos, nós precisamos aprender a abrir mão de alguns poços. Mais do que cavar, nós vamos precisar na nossa vida abrir mão de alguns poços. É muito interessante porque o nome do primeiro poço foi Ezeque, que significa literalmente contenda. E o nome do segundo poço é Sitina, que significa inimizade. Inimizade. Isaac não quis poços de conflito na sua vida. Isaac abriu mão desses poços para receber o poço da prosperidade. Você quer ser próspero na sua vida? Abra mão das contendas, abra mão das inimizades, abra mão das intrigas, da inveja, da rincha. Abra mão disso.
Olha o que o Senhor Jesus Cristo nos diz em Gênesis 22, 26, 22. Partindo dali, Isaque cavou ainda outro poço, e como esse não houve conflito, deu-lhe o nome de Reobote, e ele disse: porque agora o Senhor abriu espaço para nós, e vamos prosperar nessa terra. Quando eu abro mão dos poços de contenda e de inimizade, o Senhor abre poços na minha vida de prosperidade. Nós precisamos aprender com isso. Terceiro e último lugar, humildade. Fé, coragem e humildade. A humildade, ela se relaciona intimamente com a sabedoria e o temor do Senhor, que é a adoração. A humildade se relaciona intimamente com a sabedoria e o temor do Senhor. A humildade é a marca de grandes homens de Deus. Sem humildade, mas é um homem, o problema que é arrogante. Não é um homem de Deus. Todos os homens de Deus são humildes. Humildade é a consciência das próprias limitações. E Isaque foi humilde quando obedeceu a Deus e saiu da sua terra. Ele poderia ter reivindicado e ter dito: Senhor, mas o Senhor prometeu uma terra para o meu pai, e agora que eu estou nessa terra, agora que chegou a minha vez, eu vou ter que perder tudo de novo. Mas não, ele obedeceu, ele foi humilde. Isaque foi humilde quando, mesmo depois de muito rico, muito mais rico do que ele era, foi expulso pelo rei Abimeleque para o deserto. Ele poderia ter contendido com o rei, ele poderia ter comprado aliados, ele poderia ter dado um golpe de estado, porque os reinos eram pequenos naquela época. Mas Isaque não, ele foi humilde. Isaque foi humilde e não procurou confusão com os pastores quando entulharam os poços, e nem quando sabotaram e usurparam os poços que ele abriu no deserto. Ele não ficou brigando, ele não foi atrás, ele não caçou confusão, ele não procurou confusão com ninguém. Ele agiu com humildade e perseverança. Para muitos a humildade é uma fraqueza, e quando eu falo em humildade, meus queridos irmãos, eu não me refiro à pobreza financeira, porque existem muitos pobres que são orgulhosos. Também não falo sobre uma pobreza intelectual ou cultural, porque conheço pessoas que assim o são e também são orgulhosas. E muito menos sobre ser pobre de espírito, sempre se fazendo de vítima e de coitadinho. Isso não é humildade. Isso não é humildade. Humildade está relacionada em você reconhecer que você não sabe tudo, que existem pessoas que são melhores do que você, que existem estratégias que são melhores do que as suas, que existe um Deus soberano no céu, que tem o controle de tudo, e que a sua vida não está desnorteada, que a sua vida não está descendo ladeira abaixo como um caminhão sem freio, que o Deus que está no céu tem tudo sob controle, e você precisa obedecer a Ele. Isso é humildade. Nós somos orientados pela palavra de Deus a sermos humildes como Jesus Cristo foi. Filipenses capítulo 2, versículos 5 ao 8. Tenham entre vocês o mesmo pensar de Cristo Jesus, que mesmo existindo na forma de Deus, não considerou ser igual a Deus, mas antes assumiu a sua forma de servo, sendo obediente até a morte e morte de cruz. A humildade, irmãos, ela se relaciona intimamente com a sabedoria. Ela se relaciona com a sabedoria. E o que é a sabedoria? Eclesiastes capítulo 7, versículo 12, nos diz o que é sabedoria. A sabedoria oferece proteção como faz o dinheiro, mas a vantagem do conhecimento é esta: a sabedoria preserva a vida de quem a possui. Olha o que a palavra do Senhor Jesus continua nos dizendo em Tiago capítulo 1, versículo 5. Se algum de vocês tem falta de sabedoria, peça a Deus, que a todos, obrigado, irmão, que a todos dá livremente,
de boa vontade lhe será concedida. Sabe o que é, meus queridos irmãos? O que a palavra de Deus está nos dizendo? Que Deus não ocultou a sabedoria. Que Deus não quer que você seja um nécio. Mas que se você precisa de sabedoria, se está lhe faltando sabedoria, o que você precisa fazer é pedir para Deus. É pedir para Deus. Como eu disse, a humildade, ela está relacionada em reconhecer que não sabemos de tudo. Que não sabemos de tudo. Provérbios capítulo 15, versículo 33, vai nos dizer o seguinte: o temor do Senhor ensina a sabedoria, e a humildade antecede a honra. Se a humildade se relaciona com a sabedoria e com o temor do Senhor, não adianta nada você ser sábio se você não temer a Deus. O professor da sabedoria é o temor ao Senhor. Provérbios 22, versículo 4. A recompensa da humildade e do temor do Senhor são a riqueza, a honra e a vida. O que Isaac recebeu? Riqueza, honra e vida. Por quê? Porque ele era humilde e temia ao Senhor. Jesus Cristo, em Mateus capítulo 5, versículo 5: bem-aventurados os humildes, pois eles receberão a terra por herança. E esta foi a promessa que Deus fez a Isaac: vai para a terra que eu vou te mostrar, e toda esta terra, por amor ao seu pai, meu servo, eu vou lhe dar. Jesus Cristo então faz a mesma promessa agora para os humildes: bem-aventurados, mais do que felizes os humildes, pois eles receberão a terra por herança. E em último lugar, a adoração. O temor do Senhor é a adoração. Gênesis 26, versículo 24 e 25 diz assim: na mesma noite o Senhor lhe apareceu e disse: eu sou o Deus de seu pai Abraão, não tenha medo, porque eu estou com você. Eu o abençoarei e multiplicarei a sua descendência por amor de Abraão, meu servo. Então Isaac levantou ali um altar e, tendo invocado o nome do Senhor, armou a sua tenda, e os servos de Isaac abriram ali um poço. O que nós aprendemos com isso, meus irmãos? Que nós devemos aprender a erguer altares de adoração ao Senhor pelas bênçãos que nós recebemos. Nós precisamos rasgar o nosso coração em adoração ao Senhor, pelas bênçãos que o Senhor tem nos dado. Precisamos sempre nos lembrar de que não foi sorte, de que não foi a nossa inteligência e sagacidade, nem tampouco a força do nosso braço. Sempre foi Deus. Amém. Sempre é Deus. Amém. E sempre será Deus. Quando alcançarmos a vitória, foi Deus quem nos deu. A Ele toda a honra para todo sempre. Amém. Que Deus abençoe a sua vida. Quero orar por você. Pai querido e amado, colocamos nas tuas mãos a vida dos teus servos e pedimos que o Senhor derrame sobre nós as tuas bênçãos. Muito obrigado pela tua palavra, ó Deus, que enche o nosso coração de fé, Senhor Jesus, que enche, meu Deus, o nosso coração de amor, que enche, meu Pai, o nosso coração de humildade, Senhor Jesus, de coragem, ó Pai, de perseverança. Nós te louvamos e te agradecemos. Assim oramos. Amém.